Depois do homem boiceta. Eu sou uma pessoa trans masculina, mas a minha identidade de gênero mesmo é boiceta. Só que eu sou uma pessoa de gênero fluido também. Agora é a vez do. Tem um nome aqui, ó. Transespécie. Pelo menos é o nome no qual o Antônio Júnior deu para isso aqui, eu não sei o que que é. Pessoal, não sei nem como explicar. Eu gostaria de ver junto com vocês aqui um vídeo que eu vou reagir ao vídeo do pastor Antônio Júnior, porque eu não consigo nem falar nada. Eu quero que vocês vejam comigo aqui, pessoal. Dá uma olhada. Vou fazer o react desse vídeo aqui e eu quero que vocês assistam comigo, porque eu não quero assistir só não. Eu vou soltar aqui e aí nós vamos reagindo, tá certo? Vamos lá. Prepara o estômago aí. Estou aqui, ó. Is it your first Met? Isso aí. Drop it. Drop it. Se um homem pode se tornar uma mulher simplesmente porque decidiu que vai mudar o seu sexo, por que ele não poderia também se transformar em um cachorro ou em um gato se ele assim desejar? Essa pergunta... Só aqui no Brasil virar moda, você tá saindo na rua e se deparar com um negócio desse aí, pessoal? Pode parecer não fazer sentido nenhum, mas existe um grupo de pessoas que estão usando este argumento e deixando de viver como seres humanos, porque eles se enxergam como animais. E pior, estão lutando para que a sociedade os enxergue dessa maneira. Esses são os transespécies. Mas afinal, por que essas pessoas acreditam que são animais? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que é só uma questão psicológica ou existe uma ação demoníaca por trás de tudo isso? No vídeo de hoje eu vou responder a todas essas perguntas. E mais, eu vou te mostrar 5 pessoas que abriram mão de suas vidas para viver como animais. E no final eu vou dar a minha opinião sincera sobre os transespécies. Mas antes de começar, eu só peço para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Eu quero te ajudar a crescer espiritualmente com Deus, então venha participar junto comigo, tá bom? Agora sim, vamos lá. Segundo os especialistas, os transespécies são pessoas que sofrem de um tipo de transtorno de identidade. Eles vivem em um mundo irreal em que eles são animais presos em corpos humanos. Essas pessoas têm a ilusão de ser algo diferente do que realmente são. Por exemplo, há aqueles que preferem viver como se fossem cães, outros como cabras ou gatos. Enfim, como qualquer outra espécie que não seja humana. E o que mais assusta é que esse movimento tem se espalhado pelo mundo e atingiu centenas ou até milhares de pessoas. Lembrando aqui que não é julgamento não, é porque eu na verdade eu não consigo entender. Só isso, questionamento, eu não consigo entender. É lá em Berlim. Inclusive, há relatos de que um homem que acredita ser um veado e se vestia como esse animal foi atingido com um tiro por um caçador enquanto ele caminhava por uma floresta nos Estados Unidos e quase perdeu a sua vida. Eu sei que parece engraçado, mas isso é algo muito sério e tem raízes muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Mas antes de tratarmos sobre isso, eu quero te mostrar 5 pessoas transespécies que ficaram famosas no mundo. O primeiro caso, a mulher cavalo. Neste vídeo nós vemos uma mulher chamada Ayla Christine que acredita ser um cavalo e sorriso. Nas imagens, Ayla é vista cavalgando e trotando como se fosse um cavalo. Uma habilidade estranha que ela vem treinando durante toda a sua vida. A história de Ayla é curiosa. O negócio parece de verdade, né? Ela tinha um amor especial pelos cavalos, o que levou a menina a começar a copiar todos os seus movimentos. Ela é capaz de saltar barras de mais de 1 metro com uma habilidade inacreditável. E tudo isso em alta velocidade, de 4 e usando os braços como se fossem patas dianteiras. Apesar da postura curvada, ela garante que não sofre nenhum tipo de lesão causada pelos movimentos que faz. E os vídeos da jovem viralizaram na internet com mais de 15 milhões de visualizações. Mas por causa das críticas, ela acabou excluindo a sua conta no Instagram. O segundo caso, as pessoas ovelhas. Já nesse vídeo, várias pessoas se identificam como ovelhas. Elas se vestem, caminham e fazem sons imitando os animais.
Segundo caso, Olha, o cara as tá pessoas até... ovelhas. Olha, mano, já tá com a cara, parece que tá hipnotizado, né? Mas deve estar mesmo. Já nesse vídeo, várias pessoas se identificam como ovelhas. Elas se vestem, caminham e fazem sons imitando os animais dentro de E um vai um lugar monte de gente cercado assistir, ó. com grama e feno própria para esse tipo de espécie. E o mais triste de tudo isso são as pessoas observando. Algumas deveriam estar surpresas, outras curiosas, mas a maioria deveria estar achando tudo aquilo ridículo. O terceiro caso, o japonês cachorro. Olha, isso aí Esse é um... japonês gastou Olha, mais mano. de 2 milhões de ienes, que dá cerca de 70 mil reais, para fazer uma fantasia ultra realista que o transformasse em um cachorro. Afinal, era assim que ele se sentia. São tantos os detalhes dessa fantasia que a empresa levou 40 dias para fabricá-la. E a partir daquele momento, ele passou a viver assim, como um animal. Inclusive, ele repete todos os comportamentos do cachorro da raça que ele acredita ser, o Collie, e já não se enxerga mais como um ser humano. E você, o que acha disso? Escreva aqui nos O que eu acho comentários. disso? O quarto caso, o homem dálmata. Irmãos, olha só a história desse homem e veja se não é para refletir. Ele tem 32 anos e ele foi para um programa de televisão porque ele queria ser reconhecido como um dálmata. Ele disse que assim como as pessoas transexuais têm o direito de ser reconhecidas pelo sexo que elas acreditam ter e não pelo sexo que elas nasceram, ele tem o direito de ser reconhecido como cachorro e não como gente. E o mais absurdo de tudo isso é que ele foi a esse programa com a ex-esposa. Como ele decidiu viver como cachorro e não mais como homem, o casamento dele chegou ao fim, mas Chegou ao fim, é. No mínimo, né? A não ser que a mulher também se achasse uma... ela continua cuidando dele como se fosse um animal. E esse homem ainda disse que eles nunca foram tão próximos e que essa nova vida lhe permite desfrutar de coisas simples da vida. No Gente, quinto caso, o homem cabra. Thomas, um designer gráfico de Londres de 34 anos, decidiu fazer uma pausa na vida humana que ele achava muito complicada e cheia de problemas para viver um tempo como uma cabra. Ele construiu próteses para andar sobre 4 patas porque acreditava que daquele jeito ele teria uma vida feliz e despreocupada. Para ter uma experiência mais aprofundada sobre como era ser uma cabra, esse homem passou por um tratamento cerebral para bloquear a sua capacidade de falar olha onde e com o chega. apoio de uma fundação focada em saúde, ele viveu por um tempo com o rebanho nos Alpes suíços para experimentar como era a vida de uma cabra em seu habitat natural. No ano de 2016, a história de Thomas virou um livro onde ele contou a sua experiência sobre como foi viver como uma cabra. Irmãos, para muitos psiquiatras, a Ave transespécie Maria. é um resíduo de alguma doença que causa ilusões e que tem origem em algum transtorno mental, como a bipolaridade ou esquizofrenia. Mas, irmãos, sinceramente, eu não acredito nessa afirmação. Eu também não acredito, não. A não ser que venha uma psicóloga aqui ou alguém de vocês aí me mandar um link aí, eu assisti uma profissional, não achismo, uma profissional falando que isso é problema, porque eu não acredito não. Não sei se é falta de Havaianas, sabe? Quem lembra dos Havaianas que voava? Na minha época a Havaiana voava, tamanco voava. Hoje não voa mais não. Até porque problemas mentais sempre existiram na humanidade, mas nunca existiram registros de pessoas que se identificassem como animais como hoje em dia. O que acontece na verdade é que a transespécie é fruto do afastamento de Deus. Quanto mais o ser humano se afasta do Senhor, mais ele perde a sua identidade. Menos ele sabe quem ele é. Agora, quanto mais próxima de Deus a pessoa está, mais ela ama a sua vida. E por mais difícil que a sua caminhada possa ser aqui na Terra, ela deseja viver os planos que Deus tem para ele. Porque, na verdade, aqui o lado religioso dele eu entendo, mas eu acho assim, nesse caso eu acho que não tem nada a ver com... Eu acho que quando você anda afastado de Deus, outros fatores que ocorrem na sua vida. Não isso aí, se eu estou afastado de Deus, aí eu vou me achar uma cabra. Minha opinião, né? Sei lá. Ela, porque conhece a palavra e sabe o que está escrito em Gênesis capítulo 1, que diz que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus planejou fazer uma criatura como ele, com a capacidade de pensar, raciocinar, criar e viver em comunhão com ele. Enquanto os animais agem principalmente por instinto e não têm a mesma consciência e a capacidade de entender a vida e as coisas de Deus. E infelizmente, nós sabemos que o pecado atrapalhou esse plano divino e o homem passou a carregar uma imagem deturpada
a respeito de si mesmo. Mas a boa notícia é que quando Deus redime uma pessoa, Ele começa a restaurar a sua imagem, mostrando que cada um de nós tem valor e um propósito na vida. Amém? E quando o ser humano conhece a Cristo, ele também sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas quando ele não o conhece e está longe de Jesus, ele não tem ideia de que pode ter a salvação eterna, apesar de sua humanidade falha, e assim ele acaba se escondendo atrás de uma natureza que não é a dele. Irmãos, a grande verdade é que o mundo está regredindo, se atolando no pecado. E quando nós paramos para analisar, vemos que as pessoas estão cada vez mais perdidas em meio a tanta confusão e depravação. Assim como acontecia nos tempos de Noé, de Ló, e como Jesus disse que aconteceria pouco antes do fim dos tempos. Além disso, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 30, que nos últimos tempos as pessoas inventariam novas maneiras de pecar. E a transespécie com certeza é uma delas. Porque quando uma pessoa se recusa a aceitar que é um ser humano para dizer que é um bicho, ela está negando que é a imagem e semelhança de Deus. A grande verdade é que todos nós enfrentamos uma batalha espiritual e eu não tenho dúvidas de que Satanás tem influenciado essas pessoas a acreditarem que são animais. Ele se aproveita que elas não conhecem Jesus, que pode libertá-las de toda condenação e de todo mal, para humilhá-las, fazendo com que se igualem a animais e ao mesmo tempo atacar a Deus, diminuindo a criação dele. Isso porque o desejo de Lúcifer sempre foi ser semelhante a Deus e ele nunca conseguiu isso. E o Senhor deu essa graça ao ser humano. Por isso o inimigo tem tanto ódio de nós e ele faz de tudo para nos atacar e nos afastar da presença do Pai. Você percebe como o diabo é sujo? Então, irmãos, Jesus está voltando e nós precisamos estar atentos a todos os sinais. Nós não sabemos o dia e nem a hora que isso vai acontecer, mas quando nós olhamos para situações como essas dos transespécies, percebemos que estamos caminhando para o fim. E lembrando que nós não devemos perseguir essas pessoas, muito menos ridicularizá-las ou menosprezá-las. O mundo já tem sido cruel bastante com elas, não é verdade? Por isso nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e fazer o que ele faria se estivesse aqui no nosso lugar. Nós precisamos orar por essas pessoas, estender a nossa mão para que elas sejam libertas dessa escravidão e encontrem em Cristo a sua verdadeira identidade, de filhos e filhas de Deus, porque eles também merecem ser salvos e passarem a eternidade ao lado do Pai no paraíso. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Eu, na verdade, deixa eu voltar aqui, eu não sei nem o que falar, pessoal, porque é difícil, né, se comentar sobre isso, para você não ser uma pessoa preconceito, mas eu fico imaginando, eu tava vendo aquela menina que parecia um cavalo, que achava que era um cavalo, uma égua, né, sei lá. A mãe tá lá fazendo comida, quando olha lá no quintal, ela... Mas enfim, pessoal, diz aí o que você acha. Eu não vou falar muito não sobre isso, porque a gente não sabe a verdade, se é problemas mentais, eu não sei. Mas diz aí, vou deixar o link completo desse vídeo aí, para ver se assistir lá, porque não sei se deu para ver muito, porque acho que ficou meio reflexo da luz e tudo aí. Eu vou deixar o link desse vídeo para você assistir completo lá. Completo não, que nós já assistimos aqui, mas você assistir lá, que dá para ver melhor, né? Porque aqui ficou meio clara a tela. Mas isso aí, pessoal. Comente aqui, se achar alguma pessoa, um profissional falando, deixa o link aqui que eu quero assistir, que eu quero entender realmente o que acontece com essas pessoas. E se inscreva, deixe seu like, tamo junto, eu sou o Fernando. Um abraço, até o próximo vídeo aí, pessoal.